Glória a Deus. Então, aí, mas o conteúdo está no livro, né? E a nossa aluna Aline, ela escreveu apagou, mas eu tenho a foto para postar no grupo. Eu tenho a foto, tá? Então, para os alunos EAD também, senão não sai no vídeo, né? Mas eu vou estar postando. Só para a gente resumir, eu vou pegar algumas parábolas aqui bem rápido. Uma, na verdade, só para a gente encerrar, tá? Já está dando nosso horário. E nós vamos concluir aqui. Eu vou trazer para vocês, tá? O aspecto cultural dentro das parábolas. E nós vamos pegar hoje, a título de exemplo, a parábola do semeador. Nós começamos lá no início, nós lemos a parábola, não foi? A parábola do semeador. E nós vamos encerrar com ela. Né? Eu enviei as fotos aí, das fotozinhas que vocês têm, vocês vão ver que é para ter um com a semente assim, né, andando no caminho, né? E aquele semeador, né, representa aí, ó, deixa eu ver o número da parábola que está aqui, na sequência, para não... É a número 15, né? Estava na luz, mas depois eu posto a foto no grupo do EAD. E o material também está no livro, tá? Assim que estiver pronto, concluído, o pessoal vai receber o material, né? Os alunos presencial, do EAD. Então, assim, não tenham pressa. Com o material didático e citação bíblica, a aula. O professor já trouxe também, mesmo conteúdo do livro, eu só estou dando continuidade, tá? Só que agora eu não vou trabalhar a área que ele já trabalhou, que é a parte família, introdução do Novo Testamento, mas a parte cultural do ministério de Jesus, tá? As expressões. E o semeador, tá? Se você abrir aí no grupo aí, abre aí aquelas imagens lá, irmã Conceição, que eu mandei, a gente vai encerrar com essa imagem aí. Vou postar no grupo para os irmãos também, tá? Deixa eu pôr aqui para o Gracialdo também. Deixa eu achar aqui, bacharel semana. Não, é bacharel sábado. Deixa eu olhar aqui. Ó, tem aqui a imagem do menininho, tá vendo? Ó? Essa imagem vai servir para duas coisas, para o semeador e para a expressão do arado, tá? Ó, tem um menininho, tem aqui, ó, este homem aqui, ó, tá vendo? Ó? Vocês vão perceber que não dá para ver muito na foto, eu vou postar outra foto depois. Ele anda com a bolsa aqui, ó. Tipo uma pochete, né? Só que é um pano amarrado e da forma que o pano fica, ele enche aquilo ali de semente, né? Eu não sei como é que chama isso no Nordeste. Aqui em São Paulo a gente chama pochete, né? Aí, tá vendo? Mas no interior não sei como é que fala. Como é o nome? Embornal. Aí, vocês acham que falar hebraico é difícil? Tá vendo aí? Embornal, né? É a bolsa feita de pano. Então, assim, quando a gente lê a parábola do semeador, nós temos uma perspectiva dentro dos ensinamentos que nós temos, que são bem legais e bem aplicáveis, tá? Mas, quando você olha para o semeador, os discípulos eles não entenderam e perguntaram para Jesus, né? Olha, nós não entendemos o que o senhor quis dizer. Aí Jesus explica, ó, o semeador é aquele que leva a palavra, a semente é a palavra, aí ele dá a explicação e ele fala, ó, aí as aves que foi lá e pegou a semente, é o inimigo que vem e arranca a palavra. Não é isso que Jesus explicou? Então tá bem interpretado o texto, porque o próprio Jesus já explicou para os discípulos o que significava aquela parábola. Só que olha que interessante, eu queria ter deixado assim todas, mas como virou, mas vocês perceberam que as parábolas, elas trazem um aspecto, como nós podemos dizer, meio que rural, né? Você vê bastante parábolas do campo, ó, do joio, do trigo, né? Você vê da figueira, do semeador, do campo, da torre, dos trabalhadores, do vinho. Não são coisas do campo? A região que Jesus nasceu, que era a região de Nazaré, ela era, e até hoje, uma região geográfica que as pessoas vivem do plantio do campo, da questão agrícola. Então, assim, 90% das pessoas trabalham no campo, na região de Nazaré, aquela região geográfica, 90% das pessoas, elas vivem do campo, da questão agrícola. Então, precisa plantar, colher,
vender e assim por diante. Então, olha só, Jesus não nasce em Nazaré, a região geográfica não é Nazaré, Jesus não disse, olha, não há profeta sem honra, sem que seja na sua casa, né, na sua terra. Por que Jesus falou isso? Porque ele nasceu, cresceu em Nazaré. Ó, sua mãe foi para o templo apresentar 12 anos, mas eles não voltaram para Nazaré? Aí, quando Jesus cresce, eu vou fazer uma pergunta agora, tá? Isso aí você tem que usar a sua inteligência, a sua lógica. Quando Jesus cresce, 30 anos, 18 anos depois, como estava na lousa escrito, passa 12 anos, passa 18, ele aparece com 30. Jesus começa a pregar. Aí ele começa a falar parábolas. Fazer uma pergunta: Jesus inventava história? Não. Ó, tá vendo? Ele inventava as histórias que ele contou, as parábolas, como por exemplo a do bom samaritano. Jesus teve que inventar essa história para poder trazer a mensagem? O que vocês acham? E aí, Aline? A Aline é QI avançada, hein? Vamos lá. Hã? Eu acho que ele pegava, ele criava a história dando exemplos de algo bem comum. Bem comum que o povo... Ele criava uma situação para aquele povo entender o que ele queria pregar. Eu acho assim. Ele aproveitava, criava uma situação para explicar o momento. Isso. Entendi. Agora vamos usar uma perspectiva cultural. Jesus não nasceu na região de Nazaré, região que as pessoas, 90% delas, viviam da questão cultural. 10% eram pessoas que de alguma forma tinham uma boa aquisição financeira. Aí você vê, por exemplo, a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Ó, Jesus fala até do rico, tá vendo? Só que quando você olha para essa questão, você percebe que quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, quando ele está falando da humanidade de Cristo, né, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus, ele não veio para virar homem, o verbo não se fez carne, Jesus não nasceu como ser humano, cresceu e se desenvolveu como ser humano, ó, teve 12 anos de idade, depois 30 anos, aos 33 ele morreu. Ele teve o desenvolvimento humano. Então Jesus, alguns entendem assim, que o período que Jesus viveu em Nazaré, você já percebeu que a região de Nazaré é uma das mais carentes daquela região geográfica? Deus não poderia ter escolhido para Jesus nascer lá em Jerusalém mesmo? Ó, lugar onde o rei ficava lá. Ó. Não era mais lógico o rei nascer em Jerusalém? Mas Jesus está nas regiões mais carentes e ele vai aprender sobre pessoas. Ó, Jesus veio, o verbo se fez carne, ele vai crescer como ser humano, vai se desenvolver como ser humano, e ele tem que aprender sobre os seres humanos. Então Jesus, ó, ele vai falar sobre agricultura, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre alimentação, ele vai falar sobre um homem rico e um homem pobre. Então, assim, o que subentende quando as pessoas que trabalham com psicologia entendem dessa questão de analisar a personalidade da pessoa? Eles leem as parábolas de Jesus, eles conseguem identificar que há um padrão. Jesus ele aprendeu de uma forma ou sistemática ou em desenvolvimento tudo o que ele falou em algum momento da sua vida. Porque ele está falando coisas normais, coisas de seres humanos para seres humanos. Olha, a palavra de Deus não é a palavra inspirada pelo Espírito Santo para que os homens entendam quem é Deus? Então Jesus ele veio como ser humano, nasceu como ser humano, cresceu como ser humano. Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, ele teve o seu momento de dificuldade, ó, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então ele teve todas as características de um ser humano. Então ele teve que aprender coisas humanas para pregar para os seres humanos. Ah, mas ele era Deus. Ele sabe de todas as coisas, sabe. Mas olha que interessante, nós vamos aprender dentro dessas parábolas que Jesus ele usa expressões que as pessoas iam entender. Para ele falar o que as pessoas iam entender, ele precisava ter vivido aquilo em algum momento. E ele fala do semeador, para a gente encerrar, eu encerro com isso aí. Na próxima aula a gente continua. Quando Jesus fala do semeador, ele explica para os discípulos, está bem explicado. Mas como funcionava? O semeador nessa imagem, ele tanto semeava como arava a terra. Então ele tanto era o trabalhador que araria a terra, trabalharia com o animal para abrir a valeta, como também ele viria com a semente jogando, tá?
E ele tinha uma bolsa, eu não sei se os pastores lá da liderança da ATSA, da Debrais, mas da Debrais eu ouvi muito os pastores falar isso. Eles diziam assim para os obreiros, olha, o bom obreiro tem que andar com um pedaço de pão. Lá na ATSA fala isso aí também, irmão Graciela? O bom obreiro tem que andar com um pedaço de pão. O que ele está dizendo com isso? Olha, você vai vir para o culto, é obreiro, é obreira? Pode ser que não tenha pregador. E talvez seja você que vai ser escolhido para pregar a palavra. Então, o bom obreiro tem que andar com um pedaço de pão. Vai ser pego de surpresa, é uma forma de falar. Só que o correto seria dizer assim, olha, todo culto você tem que levar uma semente. O semeador sempre andava com essa bolsa. O que quer dizer? Aonde ele fosse, ele tinha boa semente para plantar. Nós vemos isso no livro de Salmos também. Aquele que carrega a preciosa semente. Porque o semeador, aquele que plantava, ele sempre andava com semente. Porque se ele achasse uma terra boa para plantar, ele jogava semente, né? Aí você olha para o que Jesus está falando, a mensagem é muito profunda. Jesus está dizendo para quê? Porque ele não disse, o semeador é aquele que leva a palavra, a semente é a palavra. O que Jesus está dizendo? Olha, todo lugar que você for, você tem que ter semente para plantar. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa que não conhece a palavra, você tem que jogar uma semente. Você não vai fazer a semente crescer, ela vai crescer de alguma forma. Paulo não disse, um planta, outro rega, outro colhe, o importante é que a palavra seja pregada. Então, mas é necessário que haja um semeador. Então, toda vez que Jesus está dizendo isso, a mensagem é mais profunda. Todo lugar que você vai, é no ônibus, na escola, na rua, na faculdade, no trabalho, em algum lugar você tem que plantar a semente, tem que ter semente. Aonde você for, você tem que ter semente. Segundo lugar, tá? O semeador, ele, quando ele abria a terra para poder trabalhar, ele sempre fazia a valeta em linha reta. O que isso quer dizer? Ele não fazia curva. Ó, que legal, estou plantando aqui. Ah, mas esse terreno aqui fica melhor assim, ó. Deixa eu fazer uma curva aqui. Ele não fazia isso. Até hoje, nenhum semeador, nenhum hábil trabalhador faz isso. A valeta onde a semente vai ser jogada é sempre em linha reta, né? Isso é muito profundo. Quer dizer que aonde você vai plantar a semente, o caminho que a semente vai ser plantada tem que ser sempre reto. Não existe evangelho de curva, né? Tem uns pedreiros que faz parede torta e brinca assim, usou linha de curva. A mensagem de Deus, ela não faz curva. Ela tem que ser direta. Jesus é o Filho de Deus, ele morreu na cruz para nos salvar e acabou, não tem curva, meio termo. Não, irmão, aí você vem que Jesus vai dar um jeitinho para você ir para o céu. Não existe isso. A mensagem é de salvação em Cristo Jesus. E tem muitos aspectos que eu não vou forçar, porque a Aline já estava olhando ali no celular, a irmã Conceição já está até fazendo assim, né? Glória a Deus, né? Mas, essa matéria, esse conteúdo que a gente vai entrar agora, ele é maravilhoso para quem gosta de pregar. Para vocês que são líderes lá, obreiros, ministram, pregam a palavra de Deus, vai ser sensacional, porque eu tenho certeza, eu pesquisei, não tem nenhum material em outra escola que vai trazer o conteúdo que a gente vai trazer dentro das parábolas, tá? Expressões culturais, algumas vocês já me ouviram falar, pelo menos 3, e muitas vocês nunca ouviram falar e também não vão achar nem no YouTube, nem no Google. Só no IETEM. Aí, ó. Vamos ficar sobre os pés, amém? Para orar. Vamos aproveitar a nossa tia Conceição, cantora famosa, que aí ela desperta na oração, né? Veio direto do trabalho, eu sei que não é fácil, mas a senhora é uma vencedora. Nós somos vencedores, amém? Pode orar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai,